Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, está diante de nós o livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Dr. Roger Olson, publicado pela editora Reflexão. Este livro maravilhoso do qual nós queremos apresentar algumas coisas, algumas informações relevantes para vocês. Começando aqui muito rapidamente pela parte de fora, tá? É um livro formato um pouco maior. Ele deve medir uns 16 por 23 de altura, tá? Aqui na contracapa tem dois endossos, tá? Do pastor Carlos Kleber Maia, da Assembleia de Deus em Natal, e do bispo Anderson Almeida, da Igreja Metodista Wesleyana de São Paulo, tá? Ele é um livro que vem com 320 páginas aproximadamente, e nós vamos dar uma olhadinha por dentro nele agora, tá? Você pode notar aí, depois você pode pausar, tem mais um endosso aqui na orelha do pastor Walter Brunelli, conhecido nosso, pastor da Igreja Assembleia de Deus Bereana. Você já notou que a folha é aquela folha amarelada, a folha pólen, tá? E aqui nós temos o sumário, tá? Vamos dar uma passadinha rapidamente aqui no sumário desta obra. Então nós temos um prefácio, uma introdução, um panorama do arminianismo, e a partir de agora nós vamos trabalhar, né, ou a obra trabalha 10 mitos, trazendo as realidades a respeito desses assuntos, no que diz respeito à teologia arminiana, por isso o subtítulo, né, Mitos e Realidades. Então o mito de número 1, a teologia arminiana é o oposto da teologia calvinista / reformada. O mito 2, uma mescla de calvinismo e arminianismo é possível. Mito 3. O arminianismo não é uma opção evangélica ortodoxa. Mito 4. O cerne do arminianismo é a crença no livre-arbítrio. Mito 5. A teologia arminiana nega a soberania de Deus. Vamos virar a página para continuarmos aqui. Depois, nós temos o mito 6. O arminianismo é uma teologia centrada no homem. Mito 7. O arminianismo não é uma teologia da graça. Mito 8. O arminianismo não acredita na predestinação. Mito 9. A teologia arminiana nega a justificação pela graça somente através da fé somente. E por fim, o mito 10. Todos os arminianos acreditam na teoria governamental da expiação. E por fim, nós vamos ter uma conclusão, onde é trabalhado o tema das regras de engajamento entre calvinistas e arminianos evangélicos, e depois, por fim, dois índices, o índice de nome e o índice de assunto. Bom, aqui nós temos na página seguinte um prefácio que foi escrito pelo próprio autor, pelo Roger Olson, falando um pouquinho da experiência que ele teve com a teologia arminiana, obras que ele leu para se fundamentar e a natureza e propósito do livro, tá? Depois ele vai trazer uma introdução. Essa introdução é um panorama da teologia arminiana. Não é uma introdução como nós estamos acostumados a ver nos livros, ou seja, uma introdução curta. Ela é uma introdução longa, tá? Ela começa na página 17 e ela vai até a página... Deixa eu só localizar aqui para vocês. Ela vai até a página 55, ou seja, são aproximadamente 40 páginas de introdução. Por quê? Porque, como está dito aqui, um panorama do arminianismo vai ser apresentado para nós. Eu destaquei algumas coisas aqui, tá? Então, primeiro, para que tipo de pessoas é este livro? Então, o autor destaca dois tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que não conhecem a teologia arminiana, mas que gostariam de conhecê-la. E segundo, aqueles que pensam que sabem acerca do arminianismo, mas que de fato não sabem, né? E, de maneira geral, depois ele coloca que todos os estudantes de teologia, né, deveriam ler esse livro, né, especialmente aqueles que querem conhecer mais a respeito do arminianismo, sendo arminianos ou não. Aqui ele traz um resumo do que seria o livro. Aqui, nesta sessão, ele vai falar sobre conceitos, ele vai conceituar os sistemas teológicos, o calvinismo, o arminianismo e outros termos importantes para essa discussão. Depois ele vai trazer um pouco da história da teologia arminiana. Posteriormente, ele vai falar um pouco também da remonstrância, do arminianismo no século XIX,
século XX. E aqui uma sinopse, um breve resumo da teologia arminiana, no que o arminianismo crê, certo? Ele vai depois trazer aqui um breve relato sobre mitos e equívocos em relação ao arminianismo. E por fim, ele vai resumir o propósito do livro, tá? Qual seja, descrever corretamente a verdadeira teologia arminiana e começar a desfazer os danos que foram feitos a esta herança teológica, tanto por seus críticos como por seus amigos. Esse, então, é o propósito, é o escopo do livro. Trago aqui, então, rapidamente mostrar para vocês o mito de número 1, a estrutura desse capítulo, tá? Então, cada capítulo vai ter uma página identificadora, vai ter aqui uma breve explicação do mito, e aí ele vai discorrer a respeito disso, tá? Então, aqui no capítulo 1, ele vai fazer uma exposição do mito, né? De que o arminianismo é o oposto do calvinismo ou da teologia reformada, né? Isso, na opinião do autor, não é verdade, na nossa opinião também não. E ele vai fazer uma comparação entre Armínio e a teologia reformada. Depois, ele vai trazer aqui conexões entre a teologia de Armínio e a teologia reformada, os pontos em comum entre os arminianos e os calvinistas. Depois, ele vai trazer pontos em comum com diferenças reais, tá? E ele vai encerrar esse capítulo. Bom, a partir dos próximos mitos, tá? Ele vai trazer uma estrutura um pouco diferente. E eu quero pular aqui para o mito de número 7, tá? Que para mim foi o capítulo, se não o mais interessante, ou que chamou mais atenção para mim, um dos que mais contribuiu nesse sentido, na minha leitura do livro, tá? E também vou apresentar aqui o capítulo 7 para dar uma noção geral, melhor dizendo, para os irmãos, de como é que é a estrutura da maioria dos capítulos, tá? Então, o que ele faz? Ele primeiro traz aqui uma introdução ao mito, que no caso seria o arminianismo não é uma teologia da graça, tá? Aí ele vai trazer o que Armínio cria sobre o assunto, sobre a graça de Deus na salvação. Depois, o que ele vai trazer? Tá? Armínio falando o que os remonstrantes falaram sobre esse tema. Então, Simão Episcópio, né, que um dos seguidores de perto de Armínio, Philip Limborch, que foi um remonstrante posterior que não seguiu Armínio de perto, John Wesley, tá, o grande evangelista do século XVIII na Inglaterra, que seguiu de perto Armínio, arminianos do século XIX, né, principalmente metodistas, Richard Watson, ele vai trazer também William Burton Pope, Thomas Summers, John Miley, né? E depois ele vai falar sobre o século XX. Teólogos como H. Orton Wiley, H. Ray Dunning, e outros aqui que ele vai citar, como Larry Shelton, Henry Thyssen, E. Howard Marshall, F. Leroy Forlines, também Thomas Oden, entre outros. E ele vai dar uma conclusão. Então, esse capítulo 7 tem uma estrutura que é a estrutura da maioria dos capítulos, ou seja, vai falar o que Armínio cria, o que os remonstrantes criam, tanto aqueles remonstrantes iniciais quanto os posteriores, Wesley, os arminianos do século XIX e depois do século XX e contemporâneos, e vai trazer uma conclusão aí, sempre desmitificando cada mito que é colocado no livro, tá? Depois de todos os capítulos tem uma conclusão, que são as regras de engajamento para calvinistas e arminianos evangélicos. É muito legal esse capítulo. Ele fala aqui com muita humildade, com muita honestidade. Depois nós vamos ter, tá, o índice de nome, que vai trazer aqui nomes, né, de teólogos principalmente, para você encontrar aqui em que parte do livro determinados teólogos são citados. Isso é bem legal, tá? E depois o índice de assunto, em que ele vai trazer aqui os subtemas que são tratados nesse livro e você pode localizar melhor. Aí nós temos aqui no final um breve currículo, né, uma breve biografia do Dr. Roger Olson, tá? Então o Dr. Roger Olson é PhD pela Rice University,
professor de teologia no seminário George W. Truett, né, que é o seminário da Baylor University, no Texas, Estados Unidos, e ele é autor de alguns livros, dos quais eu tenho alguns, que eu vou mostrar aqui para os irmãos, outros livros do autor, né? História das Controvérsias na Teologia Cristã, da editora Vida. Eu também tenho outro dele, né, que é uma espécie de kit com o que apresentei agora. Este aqui, História da Teologia Cristã. Ele tem outro publicado pela editora Reflexão, que é este aqui, Contra o Calvinismo, inclusive com o prefácio do Dr. Michael Horton, que é calvinista, né? E por sua vez o Dr. Michael Horton escreveu um outro livro chamado A Favor do Calvinismo, que tem o prefácio de Roger Olson, certo? Ele tem um outro livro publicado em português, que é Iniciação à Teologia, e um outro também que ele escreveu em parceria com outros teólogos, que está chegando para mim nos próximos dias, que fala sobre o pietismo. Tá? De maneira geral, qual o meu veredito, qual a minha recomendação? Meus irmãos, o livro é fantástico, né? O livro fortaleceu ainda mais as minhas crenças arminianas, né? A minha convicção em relação ao arminianismo aumentou. Temas que antes eu tinha algumas dúvidas foram esclarecidos, né? E com certeza você vai ser muito enriquecido na leitura deste livro. Não é um livro tão extenso, tá? Tem pouco mais de 320 páginas. É um livro gostoso de ler. É um livro que vai fundamentar você para você conversar, apresentar a visão arminiana. E Roger Olson traz tudo isso, né? Um tema pesado, um tema teológico, um tema difícil, numa linguagem simples, acessível para todos nós, né? Tanto teólogos quanto leigos, estudantes da Bíblia, amantes da palavra de Deus, com certeza, deve ser um livro obrigatório na estante de cada arminiano e também de cada calvinista deste país. Né? Se você gostou desse vídeo, quero convidar você a deixar seu joinha, curte, compartilha, passa adiante. Quem sabe alguém pode estar precisando de um vídeo exatamente como esse para se decidir na compra de um livro fantástico como esse que apresentamos. Também deixa seus comentários aqui embaixo, você gostou, você não gostou, e também sugestões de novos vídeos. E por fim, se inscreve aqui no canal, tá aparecendo aqui o botão e durante o vídeo a marca d'água para você se inscrever no canal. Era isso, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.